Olá, amigo internauta, estamos de volta hoje aqui falando com o professor Ademar Ramos e com Carlos Torres aqui sobre algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês que nos escrevem falando sobre os vídeos que viram no YouTube, nas redes sociais. Uma pergunta que vem do Carlos Alberto da Janete Albuquerque de Roraima. Pergunta: quem são os seres com síndrome de Down, de onde vêm e por que estão conosco, Ademar? E o Manuel Kraus de Bom Sucesso, ele pergunta: o que é a escada de Jacó? É uma simbologia maçônica e qual é o seu propósito? Bom, primeiro vamos falar da síndrome de Down. Mas, todos nós, antes de sermos homens, nós já fomos animais. E nós trazemos essa personalidade animal para a vida presente. Por isso que tem pessoas que são assassinas, são vorazes, são feras, né? Verdadeiras feras humanas. Por quê? Porque eles vêm de um grupo desse tipo, né? E tem outros que são pacatos, são caseiros, são domesticados, né? São dóceis, né? Por quê? Porque eles vêm de um grupo desse tipo de animal, né? Bonzinhos, são os bonzinhos. Os bonzinhos, né? E tem também aqueles que agem como verdadeiros répteis, né? São os reptilíneos, né? Que a gente chama, né? Que existe muita confusão associada com reptilianos, com ufos, etc., né? Que aí são almas que eles têm que trazem essa característica de réptil, né? Então o réptil, ele tem um comportamento apenas para a natureza, né? E eles têm uma maneira de vida totalmente diferente. Aí você começa a entender por que tem pessoas que parecem coelhos, né? Tem pessoas que parecem raposas, tem pessoas que parecem cachorros, parecem cavalos, parecem feras, parecem leões, parecem burros, né? Parecem de tudo, né? Até répteis. Né? Fisicamente e então, instintivamente. Por que acontece isso? Por causa da alma grupo de que eles vieram, porque ninguém é ser humano sem antes ter sido animal. Né? E o aprendizado de homem, ele é agregado aos valores do animal que ele tem, não é? Por isso que as pessoas têm uma animalidade diferente. Então, se a gente conhecer o animal que tem dentro de nós, você está conhecendo os instintos naturais que você tem. As emoções, os sentimentos, as reações comportamentais, não é isso? E nem todo mundo é igual, então a gente não pode ter o mesmo padrão, tá claro? Porque vem de todos os animais. Então, por exemplo, você pega um animal que é muito interessante no processo reencarnatório, é canguru. Por que é interessante? É porque ele é muito esperto, né? Ele tem uma alma grupo muito... É como cachorro, também, cavalo, né? Cavalo é fantástico, né? Pinguim. A gente seguia um pinguim, por exemplo, né? Determinadas aves. Existe... Imagina você ter uma alma grupo reencarnatória, né? De um tubarão, né? Aí vem toda a violência, né? Vem toda a traição, vem toda a hostilidade de um tubarão, né? Mas como é que dá esse processo, saindo do animal para o humano? Isso é o processo monádico que faz isso. De volta ao Egito de novo. O Egito é assim, isso, né? Assim como de um animal é animal sem ter sido antes vegetal. E nenhum vegetal é vegetal sem ter sido antes mineral. É a cadeia evolutiva. E nós vamos ser anjos também, né? Sim. Futuramente. É um processo, então existe essa diferença comportamental. No caso dos valores mais instintivos, naturais, mais espontâneos, né? Está ligado aos Downs. Né? Porque você pega um Down, por exemplo, eu tive muito contato com Down, né? Não tenho parente Down, mas a minha ex-esposa trabalhou com Downs, né? Então, se a gente acaba indo em festa, conhecendo os pais, conhecendo detalhes deles, eles são muito naturais. Se ele não gosta da pessoa, ele fala: você é feio. É amoroso também, né, Ademar? Você é burro. Você é chato, né? Ou seja, eles têm uma honestidade, assim, de expressão fantástica. São naturais. Aí ele sente uma coisa, ele tem que fazer aquilo lá que ele está fazendo, né? São puros. Eles não têm malícia. Eles não têm maldade. Não existe um Down mal. Não existe. Então eles são seres especiais. Que infelizmente as pessoas não dão valor a um Down. Tanto é que eles são especiais que, podem reparar, eles nunca nascem numa casa cheia de dificuldades nas periferias dos bairros pobres. É difícil achar um Down assim. E se ele nasce assim, ele é retirado de lá o mais rápido possível. Normalmente eles nascem em casas que têm realmente um padrão de evolução, pessoas que têm um posse ou que têm meios de conseguir cuidar do Down, né? Então eles têm uma proteção natural, porque eles são especiais.
E eles representam os valores nobres do animal passados para a entidade humana. Então, muitas vezes, um casal tem filho Down, não de castigo, como muitos aí são revoltados. Eles acham que é um castigo, né? Tem artistas famosos que têm programas diários aí, não é isso? Que tiveram filho Down e se revoltaram, né? O caso do Jô Soares, que a gente sabe. Isso é público, né? Então, como é que fica então? Né? Então, o fato de ter um Down não é um castigo, é uma qualidade. E depois, quem gera filho Down não é a mulher. Ah, não? É o homem. Ele vem pelo homem. Mas por quê? É pelo processo do Down, né? A mulher, ela cria o ser, lógico, né? Porque a mulher, ela transforma através do sangue, né? O ser completo, né? Cria o ser completo. Mas o processo mesmo é masculino. Down é masculino. Então, veja, muito homem então joga a culpa da mulher, que a mulher deu um filho deformado para ele, não é diferente. Não é deformado. Todos eles têm problemas de misturar o sangue venoso com o arterial. Então, a maioria não passa de 16, 17, 18 anos. Mas se ele passa, ele vai longe, né? E eles têm uma pureza, uma riqueza anímica muito forte. Eles têm uma limitação mental. Mas, karmicamente, ninguém é gênio sem antes ser um burro. Porque nenhum burro, né, vai ficar eternamente burro. Ele vai ser um gênio. Tá na evolução, né? E nenhum gênio é gênio se antes ele já não foi, passou por esse processo. Então, Down são pessoas que mexem com a massa humana, com os valores humanos, com a ética, com a justiça, com a honestidade, com a verdade, com o amor, com o carinho, né? Com a obediência. Né? E eles, né, à medida que adquirirem o mental adequado, porque eles são encarnações muito novas, mas a hora que eles adquirirem o mental adequado, são as melhores pessoas que existem. Eles não têm nada a ver com o processo índigo, cristal, nada a ver com esse processo. Não, é outro processo. Índigo é outro processo. Mas são seres especiais. Então, a gente você pode também... falar para as pessoas que têm filhos? Então, simplesmente, você tem que agradecer por ter um filho assim. Não é ficar aí chorando, esconder, ter vergonha. Não, tem que viver normal. E ter orgulho de ter um filho assim, porque ele é uma pessoa sadia, uma pessoa que você não vê ninguém na rua. Pode ficar comendo ósseo o dia inteiro, pode ficar rezando o dia inteiro, ele nunca vai ter os valores espirituais que um Down tem. A pureza. Então, a pureza. E normalmente eles nascem numa família para trazer esse agregado naquela família. É uma bênção. E as famílias, então, normalmente de posses ricas, predomina nesse meio também os Downs, né? Não é a regra geral, mas existe essa, entre aspas, coincidência. E isso é uma dádiva de Deus, que a pessoa tem que saber como usar. Só que tem um problema, por exemplo, nós tentamos mudar o Down, tentamos repotencializar o Down, desenvolver aspectos mentais, aspectos artísticos, ensinar piano, ensinar a processos mais avançados e tem resultados excelentes. Só que ele perde a identidade, ele fica deslocado entre aquilo que é anormal, que é uma bestialidade, que é o ser humano, um ser puro no meio de um ser impuro, né? Que a gente acha que nós somos normais, nós não somos normais, né? Então ele fica entre o Down, que são a criação original. Eles são amigos, eles brincam, riem, é uma felicidade o encontro de Downs, né? As festas dos Down. Então ele fica no sanduíche, onde aí ele começa a entrar num processo de desgaste. Então qual que é o teu conceito? E a gente se arrependeu disso. Aí não dá, tem que aceitar como é. Tem que deixar e deixar dentro do natural, exatamente. A tua dica é deixar acontecer. Deixar, né? Não forçar. Porque a gente tentou forçar. Quer transformar ele numa pessoa normal. Mas não dá. Ele já é mais do que normal. Ele quer transformar ele numa pessoa normal. Quer transformar numa pessoa normal. Então, o Down é essa realidade. Espiritualmente, ele é muito respeitado. O Romário tem primeiro, porque ele escolheu esta opção. E aí que tá, Demar, eu queria entrar nesse tema contigo. Quer dizer, como é que ele pode. Como é que está processando a evolução do Down? Eu falo, não ele, Down, personalidade, ele, espírito, criou essa condição. Por causa da sequência que ele vê, né? De uma alma grupo pura, né? Porque existem animais puros. Então você acha que eles vêm da onde? De que é um animal seria? São os animais mais puros, os animais mais naturais, mais amigos, né? Isso é um grupo de animais, né? Então, e como é que está sendo plasmada essa evolução dos Down?
Como é que você Então, agora ele segue o processo normal. Então, nessa vez ele foi down, aí ele já serviu de exemplo, de parâmetro para a família, para a sociedade. Só que a sociedade, infelizmente, não capta esses parâmetros que deveria captar, porque eles são os mais naturais possíveis. Se ele tem vontade de urinar, ele fala, vou urinar, não interessa se tem mulher, se tem homem. Vou sujar. Quer dizer, não tem. Não tem. Então, são pessoas assim que deveriam ter um enfoque diferenciado, principalmente pelos psicólogos, tá? Pelos psiquiatras, porque eles têm um comportamento, por um lado, anormal, mas que ele é mais do que normal, por outro lado também. E usar isso como um conhecimento do ser humano. Quer dizer, ele não tem a capacidade de trair, de mentir. Não existe isso. Ele é totalmente É outro foco, né? Existe. Será que ele é o Não existe Down que ele é o killer. Serial killer. Não, isso não existe. Não existe Down picareta, vigarista. Corrupto. O político, né? Na Brasília não tem nenhum. Né? Pois é. Bom, então a gente ficou por aqui com um pouco mais sobre o Down, né? Você que perguntou aqui, você, Janete Albuquerque, você, Carlos Alberto, trazendo então esse momento para vocês aí. E você, doutor, E só mais uma coisa, hein? Olha, eles casam, eu conheci Down que casou. Eu também conheci. Eu conheço o Down que ele cresceu sem forçar, naturalmente. Hoje ele trabalha. Ele trabalha, por exemplo, em institutos de análises clínicas, né? Eles fazem serviços perfeitos, sem erro nenhum. Não param de trabalhar, e são os melhores funcionários. Não é. Tem a limitação deles, mas dentro da limitação são funcionários perfeitos. Então eles podem casar, eles podem ter um emprego, podem constituir família, eles ficam muito felizes com isso. Pode ter filho, né? Pode ter filho, né? Então é tudo normal. Na verdade é só um foco diferente, uma origem diferente. Os anormais somos nós. Nós somos nós. Bom, pessoal, ficamos então por aqui. E esperem que a gente vai vir com um novo tema aqui, com uma nova pergunta que o nosso amigo Manuel Kraus fez aqui sobre a escada de Jacó, e já a gente volta. Olá, amigo internauta, estamos de volta hoje aqui falando com o professor Ademar Ramos e com Carlos Torres aqui sobre algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês que nos escrevem falando sobre os vídeos que viram no YouTube, nas redes sociais. Uma pergunta que vem do Carlos Alberto e da Janete Albuquerque de Roraima. Pergunta: quem são os seres com síndrome de Down, de onde vêm e por que estão conosco, Ademar? E o Manuel Kraus, de Bom Sucesso, ele pergunta: o que é a escada de Jacó? É uma simbologia maçônica e qual é o seu propósito? Bom, primeiro vamos falar da síndrome de Down. Mas, todos nós, antes de sermos homens, nós já fomos animais. E nós, né, de um tubarão, né, vem toda a violência, né, vem toda a traição, vem toda a hostilidade de um tubarão. Né. Mas como é que dá esse processo, saindo do animal para o humano? Isso é o processo monático que faz isso. De volta ao Egito de novo. O Egito é assim, isso, né? Assim como de um animal é animal sem ter sido antes vegetal. E nenhum vegetal é vegetal sem ter sido antes mineral. É a cadeia evolutiva. E nós vamos ser anjos também, né? Sim. Futuramente. Todo o processo, então existe essa diferença comportamental. No caso dos valores mais instintivos, naturais, mais espontâneos, né? Está ligado com a natureza. Né? E eles têm uma maneira de vida totalmente diferente. Aí você começa a entender por que tem pessoas que parecem coelhos, né? Tem pessoas que parecem raposas, tem pessoas que parecem cachorros, parecem cavalos, parecem feras, parecem leões, parecem burros, né? Parecem de tudo, né? Até répteis. Né? Fisicamente e instintivamente. Por que acontece isso? Por causa da alma grupo de que eles vieram, porque ninguém é ser humano sem antes ter sido animal. Né? E o aprendizado de homem, ele é agregado aos valores do animal que ele tem, não é? Por isso que as pessoas têm uma animalidade diferente. Então, se a gente conhecer o animal que tem dentro de nós, você está conhecendo os instintos naturais que você tem. As emoções, os sentimentos, as reações comportamentais, não é isso? E nem todo mundo é igual, então a gente não pode ter o mesmo padrão, tá claro? Porque vem de todos os animais. Então, por exemplo, você pega um animal que é muito interessante no processo reencarnatório, é canguru. Por que é interessante?
É porque ele é muito esperto, né? Ele tem uma alma grupo muito... É como cachorro, também, cavalo, né? Cavalo é fantástico, né? Pinguim. A gente seguia um pinguim, por exemplo, né? Determinadas aves. Existe... Imagina você ter uma alma grupo reencarnatória. Trazemos essa personalidade animal para a vida presente. Por isso que tem pessoas que são assassinas, são vorazes, são feras, né? Verdadeiras feras humanas. Por quê? Porque eles vêm de uma alma grupo desse tipo, né? E tem outros que são pacatos, são caseiros, são domesticados, né? São dóceis, né? Por quê? Porque eles vêm de uma alma grupo desse tipo de animal, né? Bonzinhos, são os bonzinhos. Os bonzinhos, né? E tem também aqueles que agem como verdadeiros répteis, né? São os reptilíneos, né? Que a gente chama, né? Que existe muita confusão. Entre reptilianos com reptilianos, com ufos, etc. Né? Que aí são almas que eles têm que trazem essa característica de réptil, né? Então o réptil ele tem um comportamento apenas